Presidente, a deputada Luísa Erundina também foi citada. Deputada Luísa Erundina. Deputada Luísa Erundina Deputado foi Glauber citada. Braga está com a palavra, na sequência da palavra, a deputada Luísa Erundina. Olha, é de lascar mesmo. A forma como essa tropa de choque do Temer se preparou exige, no mínimo, muita paciência. Tem que começar aqui com a primeira defesa de Temer, com o deputado Paulo Maluf, dizendo que Temer é correto, decente, honesto e tendo a coragem de terminar dizendo que ele é um homem pobre. Depois, ouvi aqui o deputado Marum, que no dia 13 de setembro de 2016 afirmou: não existe nenhum movimento da sociedade contra Cunha, só na imprensa. Foi o segundo a fazer a defesa de Michel Temer aqui nessa comissão, na Comissão de Constituição e Justiça. A terceira defesa feita, então, pelo deputado Laerte Bessa, que também afirmou: Michel Temer é uma pessoa honesta. Deputado Laerte Bessa, que no dia 7 de junho de 2016, defendendo Eduardo Cunha, disse que a cassação é muito dura, ele é muito perseverante. E que afirmou também: ele é ladrão, mas antes dele ser ladrão, tem muito ladrão por trás dele. Esse é o tipo de ação que a gente tem que vivenciar aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça. Só depois da palavra do deputado Paulo Maluf, que disse que Temer é corrente, decente e honesto, e ele é um homem pobre, já tinha que ter interrompido a sessão e feito 1 minuto de silêncio. Eu vou me ater aqui ao diálogo do senhor Michel Temer com o senhor Joesley. No primeiro diálogo, o senhor Joesley vira para Temer e diz: eu queria falar sobre isso e falar como é que, para mim falar contigo, qual é a melhor maneira, porque eu vinha falando através do Gedel, eu não vou lhe incomodar, evidentemente, se não for algo assim. Aí Temer responde: as pessoas ficam, sabe como é? Joesley responde: eu sei disso, por isso é que... Aí Temer responde: um pouco. Aí Temer afirma: é o Rodrigo. Joesley pergunta: é o Rodrigo? Temer responde: o Rodrigo. Joesley então diz: ah, então tá ótimo. Temer, pode passar por meio dele, viu? Da minha mais estrita confiança. E depois desse diálogo ser publicizado de Michel Temer, questionado publicamente sobre o diálogo que manteve com o senhor Joesley, Temer então dá as suas explicações e sobre Rodrigo Rocha Loures, depois também dele ter sido flagrado carregando a mala com 500 mil reais, Temer afirma no dia 22/5 de 2017. Ele é um homem, coitado. Ele é de boa índole. De muita boa índole. De boa índole. Olha, se esse diálogo entre Temer e o senhor Joesley não é indício para início de apuração e para que o processo possa ter continuidade nessa casa, eu não sei mais o que é. Só que Michel Temer, no encontro que faz com Joesley, ele fala sobre o acesso de Joesley à casa. O encontro escondido. E aí Joesley diz:
eu gostei desse jeito aqui. Temer responde, desse jeito aqui. Joesley, eu vim dirigindo, nem vim com motorista. Temer então responde, Joesley diz, eu mesmo dirijo. Aí Temer responde, o mesmo Rodrigo, ele diz, ou você vem com o Rodrigo. Então Joesley diz, também. Temer então responde, e o Rodrigo se identifica lá. Joesley responde, eu tinha combinado de vir com ele. E aí Temer diz, você veio sozinho? Joesley, eu vim sozinho. Mas eu liguei para ele 10h30, então por isso que eu atrasei uns 5 minutinhos. Aí deu 9h50, eu mandei mensagem para ele, eu falei. Aí ele não respondeu, deu 10h05, eu liguei para ele e falei, ô Rodrigo, cadê? Puta, eu tô num compromisso, vai lá, fala. Eu passei a placa do carro. Temer, sim. Joesley, fui chegando, eles abriram, nem dei meu nome. E Temer responde, você não deu nome? Ótimo. Vou repetir essa frase de Michel Temer. Você não deu nome? Ótimo. E Joesley então responde, não, fui chegando, eles viram a placa do carro, abriram, entrei aqui na garagem. E aí Temer responde, melhor então. Vamos repetir o que o Temer disse. Melhor então. Você não deu nome? Ótimo. E a conversa continua. Temer, aí você, Joesley, Temer, pela garagem. E Joesley diz, pela garagem. E Temer então responde, sempre pela garagem, viu? Vou repetir o que o Temer disse. Sempre pela garagem, viu? Joesley então responde, funcionou super bem à noite. Joesley então diz, 11 horas da noite, meia-noite, 10h30, vem aqui. E Temer responde, não tem imprensa. Sempre pela garagem, viu? E Joesley então responde, a gente conversa uns 10 minutinhos, uma meia horinha, e eu vou embora. Com todo respeito, doutor Antônio Mariz, se isso não é indício que dê início a um processo de investigação e de denúncia, relator, deputado Sérgio Sveiter, do presidente da República, eu não sei mais o que é. O que Temer precisava fazer mais? Qual era a fala, o ato ou a atitude que Temer precisava? Mais do que isso, fazer para que se inicie pelo menos um processo de investigação com a possibilidade de que ele, a partir de denunciado, seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O que está em jogo aqui, nessa Comissão de Constituição e Justiça, e depois no plenário da Câmara dos Deputados, e a bancada do PSOL quer deixar isso explícito, claro, é uma tentativa de blindagem do senhor Michel Temer. As alterações que foram feitas nessa comissão, a tentativa de abreviar o processo de discussão, a tentativa de fazer com que no plenário da Câmara dos Deputados essa matéria seja votada ou numa sexta-feira ou no que seria um período de recesso parlamentar, tem um único objetivo: blindagem. Aqueles que defendem Temer hoje nessa comissão são os mesmos que fizeram a defesa de Cunha. E aí, presidente, eu não posso deixar de dialogar com cada um dos parlamentares e com cada uma. Esse parlamento, essa comissão, vai deixar registrado para a história que blindou o senhor Michel Temer com provas que são mais do que robustas. Há uma tentativa de continuidade de colocação em prática de um programa ilegítimo. E para isso,
alguns não têm limites. Fazem o que seja necessário para que esse programa tenha sua continuidade. Querem, porque querem, continuar votando um desmonte da Previdência Pública brasileira. Querem, porque querem, retirar direitos dos trabalhadores brasileiros, como aprovado ontem no Senado Federal, matéria que já tinha passado pela Câmara. Querem, porque querem, congelar por um período de 20 anos os investimentos em saúde e em educação para retirar direitos de quem está na base da pirâmide e dos mais pobres, para garantir direitos a quem está no topo da pirâmide, os mais ricos, o capital rentista nacional. E eu ainda tenho que vir para essa comissão para ouvir o deputado Paulo Maluf dizer que Michel Temer é um homem correto, decente, honesto, mas que mais do que isso, que ele é um homem pobre. Não vou nem responder. O parlamentar que agora está fazendo essa intervenção. Ouvir isso nessa comissão é necessariamente brincar com a paciência da maioria dos brasileiros e das brasileiras, da população que espera, sim, uma decisão da Câmara dos Deputados em relação ao senhor Temer, mas que mais do que isso, a população tem a clareza de que só o que dá legitimidade a um programa para sua implementação é a retirada de Temer, mas é necessariamente sim a realização de novas eleições. Não há legitimidade nem do senhor Michel Temer e nem daqueles que possam querer substituí-lo por uma eleição indireta para que esse programa continue sendo colocado em prática. As provas já estão mais do que evidenciadas. Indício de materialidade e autoria não falta. A tentativa de blindagem por parte da tropa de choque de Temer também está mais do que demonstrada. A tentativa de fazer com que as votações aconteçam no período de recesso parlamentar com quórum baixo no plenário é uma tentativa de fazer com que a operação salvação de Temer tenha resultado. E aí a bancada do pessoal quer sim, de forma equilibrada, mas com a firmeza que o momento político exige, dialogar com os deputados e deputadas dessa comissão, dizer que esperamos que as senhoras e os senhores aprovem o relatório apresentado pelo deputado Sérgio Sveiter como relator e que, mais do que isso, não continuem trabalhando pela blindagem de Michel Temer, nem na Comissão de Constituição e Justiça, nem no plenário da Câmara dos Deputados. Nós não podemos, de maneira alguma, passar a mensagem para a sociedade brasileira que o que está se buscando aqui é um acordo feito entre quatro paredes, por poucos, para defender os interesses de poucos, em detrimento dos direitos da maioria. Senhor presidente, senhoras deputados e senhores deputados, finalizo a minha intervenção dizendo também que está claro que, nesse momento, há uma primeira denúncia contra o senhor Michel Temer. Mas já há uma indicação pública de que outras denúncias podem surgir. E já há também a indicação de que o próprio ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fará uma delação e que nessa delação o senhor Temer estaria diretamente implicado. Eu quero saber como ficarão aqueles deputados defensores de Temer e defensores de Cunha quando isso vier à tona, quando isso vier a acontecer.
Nós esperamos a saída imediata de Michel Temer e que a Comissão de Constituição e Justiça e o plenário da Câmara dos Deputados cumpra o seu papel aceitando o relatório.